Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor e com alegria diante do nosso Deus, desfrutando da comunhão com Ele, ao tempo também que estamos com saudades uns dos outros, dos nossos cultos presenciais, mas rendemos graças ao Senhor, o Senhor que tem o controle de todas as coisas e é sabedor de tudo. Estamos então diante do nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, e descansamos nele, esperamos nele, o tempo dele, a maneira do Senhor agir. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã, sobre a soberania de Deus, o governo de Deus na nossa vida. Em todo o tempo que vivermos, devemos olhar para o Senhor, focar nosso olhar, a nossa visão no Senhor mesmo, sabendo que o Senhor tem conhecimento de todas as coisas. Então, são todos muito bem-vindos neste momento. Divulgue para outras pessoas também terem oportunidade de ouvirem a palavra do Senhor. Convidem agora, passem mensagem para que tenham oportunidade de cultuar conosco e serem abençoados pela ministração da palavra do Senhor nesta manhã. Estamos diante do nosso Deus e grato a Ele pelo privilégio de podermos adorá-lo na beleza da sua santidade, render graças ao Senhor, renovar a nossa fé, a nossa confiança nele. Então eu quero orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas, neste momento de culto e celebração diante do Senhor. Ore comigo. Pai querido, Pai Celeste, mais uma vez estamos diante da Tua presença e submetemos, ó Deus, todas as partes deste culto à direção do Teu Espírito, Senhor, sabedores que somos da Tua soberania, do Teu governo. Isso, ó Deus, traz segurança para todos nós, gera paz em nossos corações, pela certeza que temos, ó Senhor, de que o Senhor está no controle de tudo na nossa vida, nada, absolutamente nada, fugirá ao controle do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, irmãos e irmãs que porventura, Senhor, estão abatidos nesta manhã, estão, ó Deus, desanimados, estão entristecidos, ó Deus, extremamente preocupados. Ó Senhor, assiste cada um deles, Senhor Deus, socorra-os neste momento, traga ânimo, ó Deus, aos seus corações, renovo da fé, da esperança, Senhor Deus, a confiança devida no Senhor, tendo a certeza da Tua bondade, do Teu amor, das Tuas misericórdias que se renovam sobre nós. Sim, Pai, queremos em todo o tempo Te adorar e louvar o nome do Senhor em meio às circunstâncias adversas que vivemos, sabendo, ó Deus, que o Senhor é conosco e jamais nos abandonará. Receba, pois, nossa gratidão nesta manhã, pois oramos agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, quero informá-los que nesta manhã teremos uma inversão nos horários da Escola Bíblica Dominical com relação ao culto. Agora, o nosso culto, e após a live, vocês terão oportunidade de ouvir e ver a aula da Escola Bíblica Dominical, que será exibido logo após, tá bom? Então, tivemos uma inversão por uma questão técnica nesta manhã. Deus abençoe vocês. Com estas duas oportunidades, estaremos cada vez mais edificando a nossa fé no Senhor e fortalecendo-nos mutuamente com o culto ao Senhor e também a Escola Bíblica Dominical. Declaramos nesta manhã que a palavra do Senhor é fiel e nos sustém. Portanto, como já tenho dito em outras ocasiões, porque creio, estou movido por fé, confiança em Deus, de que é na palavra do Senhor que encontraremos o consolo, encontraremos a orientação ou as orientações necessárias para vivermos neste tempo. Então declaramos: a palavra do Senhor é fiel e nos sustém. E leio uma porção da palavra do Senhor nos Salmos, de número 119, dos versos 99 a 104, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, Salmo 119, de 99 a 104.
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da palavra do Senhor, quando o salmista ressalta a importância, a prioridade, o destaque que a palavra de Deus deve ter e o lugar devido na nossa vida, a fim de que sejamos sábios, a fim de que tenhamos do Senhor a orientação para vivermos melhor, para vivermos de maneira diferente daqueles que não conhecem a palavra do Senhor, aqueles que não têm o entendimento do Senhor. Portanto, louvemos a Deus pela sua palavra, por termos acesso à palavra do Senhor. Eu quero também orar ao nosso Deus nesta manhã, inicialmente numa oração de gratidão a Deus. Devemos agradecer ao Senhor, devemos ser gratos ao nosso Deus. E aí você agora poderá apresentar diante do Senhor seus sentimentos, seus motivos de gratidão. Mencione diante de Deus, ore comigo, apresentando ao Senhor. Vamos mencionar a nossa vida diante de Deus. Somos gratos a Ele, estamos aqui, estamos com saúde, muitos irmãos nossos. Então agradeça a Deus pela sua vida, pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu emprego, agradeça a Deus pelos seus familiares, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos e demais familiares, papai, mamãe, os demais. Vamos colocá-los diante de Deus em gratidão ao Senhor nesta manhã. Agradeça a Deus pela vida da sua igreja, os irmãos em Cristo Jesus, quanta gente orando, intercedendo, quanta gente se movimentando em oração de joelhos diante do Senhor. Então, queridos, agradeça a Deus pela vida da sua igreja nesta manhã. Agradeça também, coloque diante do Senhor em gratidão a sua liderança espiritual, os pastores da igreja, a minha pessoa, a minha família, pastor Benjamin, sua família, pastor Daniel, pastor Lucas, pastor Luiz Caires. Vamos mencioná-los diante do Senhor, os nossos ministros, os nossos diáconos, os nossos professores, escola bíblica dominical, os líderes de departamento. Sim, colocaremos diante do nosso Deus toda a liderança da nossa igreja. Rendamos graças ao Senhor pela vida desses homens e mulheres que ininterruptamente, que têm persistentemente intercedido, orado, perseverado na palavra do Senhor. Portanto, esta liderança está diante do Senhor para liderar o seu povo, para ouvir a voz do nosso Deus, para se renovar no Senhor, a fim de que nesses tempos difíceis não deixemos, não esmoreçamos na fé, mas perseveremos diante do nosso Deus, confiantes nele. Então, são motivos de gratidão. Agradeça a Deus, apresente os seus motivos diante do Senhor nesta manhã, pois oraremos ao nosso Deus gratos a Ele por tudo que tem feito e por tudo que fará na nossa vida. Querido e bom Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, o Senhor que está conosco e estará até a consumação dos séculos. Ó Deus querido, como isto é perceptível neste tempo, como, ó Deus, podemos desfrutar, experimentar, ó Deus, confortar-nos, ó Deus, em fé, em esperança, em confiança diante do Senhor, sabendo que o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guiado. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem concedido, derramado sobre nós. Ó Deus, gostaríamos mesmo de mencionar todas elas, de contá-las diante do Senhor, mas são muito mais.
e muitas delas, ó Deus, não são percebidas por nós. Ó Deus, não conseguimos experimentar desta maneira, visualizando, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem todo cuidado especial para conosco. Portanto, colocamos, ó Deus, diante do Senhor a nossa vida, ó Deus, vida preciosa, que tem um grande valor diante do Senhor, porque Tu nos compraste por preço alto, pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, Te somos gratos pela nossa saúde, Senhor. Estamos vencendo, estamos, ó Deus, enfrentando toda esta pandemia, Senhor Deus, perigo de contágio, Senhor, e aqueles que estão, ó Deus, que foram contagiados, ó Senhor, têm sido guardados também, estão recebendo cuidado. Muitos irmãos nossos se hospitalizaram e receberam a cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, queremos Te render graças por cada um deles, e, ó Deus, por tantas outras bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Mencionamos também, ó Deus querido, a toda a nossa família, o nosso emprego, ó Deus, nossos familiares, a nossa igreja, colocamos diante do Senhor, ó Deus, toda a liderança da igreja. Rendemos graças ao Senhor por estes homens e mulheres que têm sido fiéis ao Senhor, perseverado diante do Senhor, ó Deus. Continues a abençoá-los, Senhor, continues dispensando sobre nós a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Sim, Deus, somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Somos muito mais gratos ao Senhor pelo que o Senhor é na nossa vida, o nosso socorro bem presente na angústia, o nosso protetor, o nosso guia, o nosso companheiro fiel. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome nesta manhã. Receba a nossa gratidão, pois oramos e Te agradecemos assim. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Continuamos, irmãos, adorando o nome do nosso Deus e dizemos: escreve, Senhor, a Sua palavra cada dia em nosso coração. E o profeta Jeremias, no capítulo 31, os versos 31 a 34, ele se expressou assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 31, de 31 a 34. Agora, queridos, quero reservar este momento para com vocês orarmos, intercedermos pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos colegas de trabalho, pelas autoridades governamentais de saúde. E você pode mencionar neste momento, se você tem um pedido de oração, mencione aí, porque anotaremos e relembraremos em outros cultos nossos os nomes, os pedidos de oração, para continuarmos intercedendo ao nosso Deus. Enquanto vou mencionando os motivos de oração, você pode escrever aí na nossa live, enquanto participa conosco, que mencionaremos seus pedidos de oração também. Eu quero mencionar que precisamos orar neste momento pelas nossas
pela nossa saúde e pela saúde dos nossos familiares. Vamos continuar clamando ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nada melhor do que neste momento orarmos ao Senhor, clamarmos ao nosso Deus, intensificarmos as nossas orações diante do Senhor, clamando, pedindo, suplicando ao Senhor que guarde-nos, dando-nos saúde, também aos nossos familiares, pelos nossos irmãos que já estão enfermos, inclusive com esta enfermidade. Vamos colocar diante do Senhor a Covid-19. Vamos orar também pela querida Rosana Bom, nossa querida irmã, a esposa do pastor Marcos, cunhada da irmã Marta. Vamos mencioná-la diante do nosso Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Benjamin, membro da Assembleia de Deus, querido irmão que está hospitalizado, esposo da irmã Regiane. Vamos mencioná-lo diante de Deus, irmão Benjamin. Também continuaremos orando pelo pastor Sócrates, que teve uma grande melhora, mas ainda carece das nossas orações. Pelo irmão Milton Mariano, pela irmã Eunice Cabral, pela irmã Cláudia Miller, pelo Paulo Eduardo, pela Bianca, pelo Edmilson Barbosa, pela irmã Vânia Braga. Vamos mencioná-los diante de Deus em oração, intercedendo, pedindo a Deus pela saúde de cada um desses irmãos. Oraremos também pelos irmãos outros que estão enfermos já há algum tempo. Irmão Carlos Faustino, irmã Vilma, irmã Ana Aparecida, irmão Aparecido Postigo, irmã Hilda, irmã Maria Oliveira, irmã Antônia Queiroz, irmã Flávia, Josivete Meira. Vamos orar pela irmã Lúcia Ferreira, Aloísio, irmã Marta. Vamos orar pela dona Geralda, vamos orar pelo Jonathan e pela Janaína, vamos orar pelo Miguelzinho, orar pelo Maurício, Marilza Mioto, Cíntia Rosa. Vamos mencioná-los diante do nosso Deus. Oraremos pelos irmãos que estão desempregados, pelas famílias da igreja, pelos nossos missionários, Gabriela Mendes, Bárbara Gaia, Maria Elisa, Emerson Felipe, Carmona e Edna. Vamos colocá-los diante do nosso Deus. O Léo também. Vamos colocar todos os nossos missionários diante do Senhor. As famílias que estão enlutadas, família Queiroz, Ramos, Moreira, Moraes, Marins, Leite, Festino, Santana. Vamos mencioná-los diante de Deus, rogando ao Senhor o consolo, o conforto na vida dos nossos irmãos. Oraremos também, meus irmãos, pelas nossas finanças. Vamos colocar diante de Deus. Eu sei que isso tem sido motivo de preocupações para todos nós. Vamos colocar diante de Deus, sabendo que Deus é o nosso grande provedor, que Deus é fiel, que Deus está atento às nossas necessidades. Oraremos pelos nossos empregos. Irmãos que estão empregados, irmãos que estão desempregados, vamos mencioná-los diante do Senhor, pelas autoridades, pelos profissionais dos serviços essenciais, tanto, meus irmãos, na área da saúde, também como outros profissionais cujos serviços são essenciais, na área de segurança, quantos militares nas ruas, quantos, ó Deus, os nossos porteiros que cuidam da nossa segurança. Vamos colocá-los diante de Deus, nas clínicas de idosos, nas assistências, nos acolhimentos, abrigos. Vamos mencionar essa gente que não pode parar, que precisam continuar trabalhando. Vamos vamos mencioná-los diante de Deus em oração. Vamos ter este momento, então, de oração. Oraremos também pela vida financeira da nossa igreja. Os nossos dízimos e ofertas, sim, meus queridos irmãos, estamos com os nossos compromissos sendo vencidos, colocando em ordem, administrando esta situação, mas precisamos que os irmãos que estão empregados, seus salários estão em ordem, que os irmãos dizimem via transferência bancária em nossas contas ou vindo até a igreja, aqueles que podem, através do expediente que temos com os nossos funcionários, os irmãos poderão entregar seus dízimos e ofertas. Devem fazer isso com fidelidade, com regularidade,
porque não queremos postergar os nossos compromissos. Não queremos dizer aos nossos credores que não poderemos cumprir, não poderemos acertar neste momento por causa de toda essa situação. Eu creio que Deus pode usar cada um de nós na fidelidade dos dízimos e ofertas, devolução deles, e assim conseguiremos cumprir com os nossos compromissos. Então continue se esforçando, continue dizimando, e se não for via transferência bancária, os irmãos poderão fazer isso lá através do expediente da igreja. Quem pode se locomover, não está em grupo de risco, então eu peço que se dirija até a igreja, porque lá estão os nossos funcionários em escala de revezamento, mas podendo atender a todos os irmãos em qualquer situação ou solicitação que os irmãos tiverem, tá bom? Eu quero mencionar também outros pedidos de oração. O Paulo Eduardo, eu mencionei, também o Anderson Rodrigues, também amigo do irmão Paulo. Vamos colocar tanto o Paulo Eduardo quanto o Anderson Rodrigues diante do Senhor. Irmã Ney, vamos colocar esta vida preciosa diante do Senhor. Sandro e sua filha Ariane, vamos mencioná-los diante de Deus. Edmilson Mioto pede pelos médicos e colegas de trabalho. Mãe Yara Couto, pela Maria Alice, vamos colocá-los diante de Deus. E Débora Lins pede oração pela obra missionária. Vamos colocar todos os nossos missionários, a campanha de missões mundiais neste tempo. Estamos preocupados, nossos missionários estão no campo, eles precisam do sustento, nós não podemos interromper este sustento. Então, meus queridos irmãos, oremos pela campanha missionária, pelos nossos recursos, podermos nós, o Senhor nos dê condição de ofertarmos com liberalidade, para que mesmo num tempo tão difícil, o Senhor seja honrado, glorificado, e tenhamos oportunidade, ao tempo também um grande privilégio de ofertar para a obra missionária. Vamos colocar esse pedido diante do Senhor, e os que os irmãos têm aí em seus corações, coloque e ore comigo diante do nosso Deus, intercedendo neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, grandioso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença, Senhor, com a certeza, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, e o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, pode todas as operar os milagres, ó Deus, mover aquilo que é impossível, aquilo que não está diante do nosso alcance, aquilo, ó Deus, que não conseguimos fazer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então, Senhor, estamos diante do Senhor com estes pedidos de oração, apresentando-os, ó Deus, sabendo que o Senhor sabe a maneira de agir, o tempo de agir. Ó Deus, o tempo do Senhor não é o nosso. Ó Deus, o Senhor não conta os dias, as horas. Por isso, Senhor, estamos diante do Senhor, crendo no Teu grande poder, crendo, ó Deus, que o Senhor está movendo o braço de poder, ó Deus, trazendo as bênçãos, trazendo as respostas de oração, operando os milagres, Senhor Deus, movendo as barreiras, todas as situações, ó Deus, que estão presentes na vida de cada um desses irmãos queridos mencionados, na vida de cada um de nós. Ó Deus, colocamos todos os irmãos enfermos diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor entre com Teu socorro, Senhor, com a Tua providência. Abençoe os familiares que estão, ó Deus, angustiados, apreensivos nesta hora, porque seus familiares estão, ó Deus, no leito da enfermidade, em casa, outros hospitalizados. Senhor, traga paz ao coração de cada um deles, Senhor, a certeza de que o Senhor pode operar um grande milagre, Senhor, que coloquemos em Ti toda a nossa confiança, também toda a nossa finança, ó Deus, os nossos empregos, a nossa saúde, os nossos familiares,
familiares, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor, ó Deus, nossas autoridades, aqueles dos serviços, ó Deus, de saúde, serviços essenciais, ó Deus, contemple cada um deles diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sê com o Anderson, Deus, sê com o Paulo, Senhor, sê com a Ney, ó Deus, todos esses pedidos que aqui foram mencionados diante do Senhor. Ó Deus, visite cada um que está enfermo, cada um que está, ó Deus, preocupado, ansioso, Senhor Deus, até mesmo vivendo situações de desespero. Ó Senhor, traga a serenidade, a paz que excede a todo entendimento, toda certeza, toda convicção. Invadam, Senhor, os nossos corações nesta manhã, sabendo que o Senhor é Deus zeloso, é Deus fiel, é Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Sim, Senhor, queremos te agradecer pelo que o Senhor já está fazendo e perseverarmos diante do Senhor. Apresentamos nossos pastores, apresentamos nossos missionários, apresentamos, ó Deus, a campanha missionária diante do Senhor nesta hora, ó Deus, trazendo toda a provisão, todo o sustento, ao tempo também a liberalidade aos nossos corações para ofertarmos, ó Deus, para a obra missionária, para que os nossos missionários distantes, vivendo também a mesma situação que estamos vivendo por conta, ó Deus, desta crise na saúde mundial, Senhor, mas eles estão lá na linha de frente, orando, fazendo cultos também, ó Deus, ao vivo, a fim de abençoar, de edificar e evangelizar as pessoas que estão em seus respectivos campos missionários. Oh Deus, guarde a saúde deles, Senhor, e a certeza de que também o sustento será providenciado na vida dos nossos missionários. Para isso, ó Deus, use a vida de cada um de nós como instrumentos em tuas mãos, a fim de que a obra missionária não seja prejudicada e os nossos missionários tenham o seu sustento interrompido por conta de toda esta situação. Sim, Senhor, move os nossos corações. E muito louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, por podermos orar, apresentando todos estes pedidos, as pessoas que estão com estas necessidades diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos estas vidas e já te agradecemos orando em o nome de Jesus. Amém. Quero, meus irmãos, neste momento, trazer-lhes uma porção da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, tendo a certeza, como disse, que a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz, ela dá-nos orientação, ela também ajuda-nos na orientação que precisamos para compreendermos a palavra do Senhor. Então, vocês terão oportunidades nesta manhã de ouvir mais uma porção da palavra do nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos, ou anunciar o texto da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 3, os versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, o nosso Deus, endireitará as tuas veredas. Vou dar oportunidade para vocês encontrarem, acessarem esta porção da palavra do Senhor para acompanharem mais uma vez a leitura. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Leio mais uma vez a porção da palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, os versos 3, capítulo 3, o verso 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, o nosso Deus, endireitará as tuas veredas.
Então, meus irmãos, à luz desse texto da palavra de Deus, quero falar sobre um assunto extremamente ou de extrema importância na palavra de Deus. Ao tempo também que este tema apresentado na palavra de Deus, ele é um dos menos compreendido e um dos mais negligenciado. Quero falar então com vocês nesta manhã sobre a vontade de Deus. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é clara quando fala a respeito da autoria da palavra de Deus. Deus é o autor. Então, inegavelmente, a própria Bíblia fala da sua autoria, que Deus é o autor de todo o conteúdo da Bíblia, por conta de toda a sua revelação, do ato revelativo de Deus para conosco. Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós, de se fazer conhecido. Então, a Bíblia apresenta quem é o autor do conteúdo da palavra, da revelação de Deus. Portanto, ao revelar a autoria, revela também a sua vontade. Então, este é um dos temas mais importantes da palavra de Deus, a vontade de Deus sendo apresentada, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para conosco, ao mesmo tempo que é um dos temas menos compreendido e mais negligenciado. Então, precisamos atentar para a palavra de Deus, para compreendermos a vontade do Senhor para conosco e experimentarmos esta vontade, tendo o conhecimento dela dia a dia na nossa vida. Então eu quero trazer-lhes o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33 a 36, que exalta a soberania de Deus, o Deus único revelado nas Escrituras, a sua vontade soberana, que todas as coisas existiram mediante o seu comando, a sua ordem, a sua vontade. Eu leio então em Romanos 11, 33 a 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nestas palavras do apóstolo Paulo, lemos neste último verso: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então a Bíblia revela o Deus Criador, revela o Deus sustentador, revela um Deus que é único e pessoal e tem vontade soberana. Então a vontade de Deus pode ser experimentada por cada um de nós, seus servos, mediante o conhecimento de Deus através da sua palavra. Veja ainda o que declara o salmista no Salmos 48, verso 14, diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até o fim. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre e ele será o nosso guia até o fim. Portanto, meus queridos irmãos, o nosso grande Deus se revelou a nós de modo que o conhecemos através da sua palavra e podemos experimentar a sua vontade. Então, se podemos experimentar a sua vontade, isso se faz necessário, isto é imperativo, isto é imprescindível para nós, nestes dias, experimentarmos a vontade dele, porque tendo conhecimento, tendo experimento, poderemos descansar na vontade do Senhor, que conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1 e 2, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ao mesmo tempo que descansamos, sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, também somos guiados pelo nosso Deus.
segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Então vejam, meus irmãos, a importância da palavra de Deus nos revelando quem é o nosso Deus e qual é a sua vontade para conosco. Portanto, podemos afirmar nesta manhã, deixar os detalhes do meu futuro nas mãos de Deus é o mais responsável ato de obediência que posso fazer, afirmou Charles Swindoll, dizendo: deixar os detalhes do meu futuro nas mãos de Deus é o mais responsável ato de obediência que posso fazer. Então precisamos nesta manhã deixar os detalhes do nosso futuro, daquilo que irá acontecer, daquilo que não temos conhecimento, mas pela vontade de Deus podemos deixar em suas mãos todos os detalhes do nosso futuro nas mãos de Deus. E isto é um ato responsável da nossa parte de obediência ao Senhor. Então, queridos, descanse em Deus e deixe os detalhes do seu futuro nas mãos dele como ato de obediência ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus soberano trabalha com uma agenda eterna e não com uma agenda diária. O nosso Deus não age como nós agimos. O nosso Deus não vive como nós vivemos. Estamos todos nós limitados pelo Cronos, pela marcação do tempo, pelos segundos, minutos, pelas horas, pelos dias, semanas e meses e anos. Sim, queridos, nós vivemos limitados com esta limitação. O nosso Deus não. Portanto, podemos afirmar, Deus trabalha com uma agenda eterna e não com uma agenda diária. Então, se Deus é eterno, se o tempo de Deus é diferente do nosso, então precisamos aprender isto, confiar em Deus, ou confiar a Deus, a vontade de Deus, a nossa vida. Precisamos prosseguir na nossa caminhada terrenal, precisamos viver a nossa vida confiante na vontade soberana de Deus. Porque se assim vivermos, viveremos diferente, as preocupações serão amenizadas, toda ansiedade exacerbada na nossa vida terá uma diminuição, porque estamos prosseguindo confiantes na vontade de Deus. Mas também eu sei que a realidade é muito diferente daquela que almejamos, daquela que aspiramos. No entanto, se você acha que Deus não está agindo como você gostaria, você acha que Deus não está no lugar em que você gostaria que Ele estivesse, surpreendentemente temos relatos Deus agindo na vida das pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando Deus sinaliza através da sua vontade, numa revelação direta, numa teofania. Foi assim com Abraão. Deus sinalizou que o levaria para uma terra que ele não conheceria, mas Deus sinalizou que faria isto em segurança, e quando menos Abraão esperava que as coisas acontecessem, que Deus chegasse, se apresentasse, e surpreendentemente Deus se manifestou quando Abraão achava que não haveria mais solução ou resposta para e cumprimento das promessas de Deus na sua vida e na vida da sua esposa. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Daniel, foi assim com os amigos de Daniel, foi assim com Jó, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com tantas pessoas que pela fé creram e experimentaram da vontade soberana do Senhor. Então, queridos, se esta tem sido a sua experiência nesta manhã, Deus não está no lugar que você acha que Ele deveria estar, Deus não chegou ainda, Deus não se manifestou ainda, então saiba que o nosso Deus surpreendentemente se revelou a nós em sua palavra, e sua vontade é soberana, e sua mão frequentemente se move de maneira que não podemos compreender.
às vezes não conseguimos compreender, não conseguimos dar a explicação, mas que importa? Não precisamos necessariamente de compreensão racional, de uma fé racional. Precisamos crer no sobrenatural. Precisamos, muitas vezes, sendo surpreendido pelo poder de Deus na nossa vida, não nos preocuparmos em dar explicações. Milagres não se explicam. As intervenções, as manifestações de Deus são sempre sobrenaturais. Então não se preocupe em explicar os milagres de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da sua igreja. Leio também, com isso eu quero afirmar, que Deus, Ele se importa com aquilo que nos preocupa. Deus se importa, Deus não está alheio, Deus não está com os olhos fechados, Deus não está distante, com a sua mão de poder encolhida, impedida de agir. Sim, queridos, Deus se importa com aquilo que nos preocupa. Ele se importa muito mais até do que nós mesmos nos importamos com as coisas que ocupam a nossa mente, com as coisas que trazem irritação, traz dor e traz preocupação para nós. Deus, o nosso Deus, se preocupa com aquilo que está nos preocupando, ou Deus se importa com aquilo que nos preocupa. Veja então o conselho do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele nos convida a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Ele se importa. Você é objeto do seu cuidado pessoal. Ele se preocupa com aqueles pensamentos angustiantes que arrastam a gente para baixo, que nos deprime. Quantas situações estão acontecendo, quantos motivos de preocupação estão presentes na nossa vida. Isso tende a nos arrastar, isso tende a nos deprimir, nos entristecer, tirar a esperança, a fé em nossos corações. No entanto, queridos, vejam exemplos da palavra de Deus. Exemplo de Moisés. Moisés, quando estava no Egito e quando cometeu um gravíssimo erro, matando um egípcio, ele sentiu medo de que os outros o matassem, fugiu. Foi para uma outra terra, viveu distante, mas Deus lá esteve com ele. E Deus se manifestou a Moisés dizendo: Moisés, tenho me compadecido do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, a sua dor. E então comissionou Deus a Moisés para que voltasse. Isso está no capítulo 2, 3, 4 do livro do Êxodo, que voltasse, fosse o grande líder nas mãos de Deus, para que o milagre da libertação dos israelitas da escravidão egípcia acontecesse e o povo então experimentasse o cumprimento da vontade do Senhor. Moisés reluta. Moisés teme voltar ao Egito e lá estarem os homens que sabiam do que aconteceu com ele e o matasse. Mas depois que ele relutou, mediante a palavra do Senhor, ele se rendeu, confiou em Deus e veja o que aconteceu. Deus lhe disse: a propósito, Moisés, sabe aqueles homens que queriam matá-lo? Eles estão mortos. Então, meus irmãos, isto é algo extraordinário que Moisés experimentou e que todos nós, seus servos, experimentamos também nas situações mais difíceis, nas situações que nos apertam, nos angustiam, nos tiram a paz e trazem grandes preocupações. Isto é extraordinário, que quando Deus se manifesta, ou Deus se manifestando em todo o tempo na nossa vida, isto é extraordinário. E que alívio tremendo para Moisés, que alívio tremendo para nós experimentarmos diante de Deus os livramentos. Isso é possível, querido. É possível aquele que crer,
Por isso é necessário prosseguir confiante na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, essa experiência de Moisés demonstra a verdade encontrada no texto que lemos no início desta meditação. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Quando a palavra de Deus nos diz exatamente assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sim, o exemplo de Moisés retrata o que o rei Salomão, disse em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Precisamos entender então que algumas coisas na nossa vida precisam acontecer antes para que experimentemos a vontade de Deus, para que depois experimentemos o que somente Deus pode fazer. Ou seja, a palavra de Deus diz, primeiro, confie no Senhor. Para experimentar a vontade de Deus, antes precisamos expressar, demonstrar, vivenciar a nossa confiança em Deus, ou que a nossa confiança está na pessoa do nosso Deus. Por isso, Salomão diz, é preciso confiar no Senhor. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Significa que devemos confiar em Deus, deixando que Ele assuma a liderança, o primeiro lugar, o controle, a direção da nossa vida. Às vezes, queridos, temos a impressão ou o sentimento de que Deus não está no controle. Deus controla todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Mas na nossa experiência de vida, na nossa caminhada, não experimentamos Deus na direção, Deus no controle, Deus nos conduzindo, não porque Deus se ausentou, mas porque nós não colocamos nele a nossa confiança. Então, confiar em Deus é deixar Deus na liderança, é deixar Deus em primeiro lugar, é deixar Deus no controle, Deus tendo a direção, as rédeas da nossa vida em suas mãos. E mediante a confiança experimentamos esta realidade da palavra de Deus. É preciso também, além de colocar no Senhor a sua confiança, é preciso reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. O verso de número 6 diz assim: e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, além de colocar no Senhor toda a nossa confiança, é preciso reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. E reconhecer é sinônimo na palavra de Deus de lembrar. O verbo reconhecer também significa lembrar. Então precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos para nos lembrar das promessas dele, de que ele tem o controle de todas as coisas, de que ele está no comando de toda a nossa vida. Então, queridos, reconheça Deus em todos os seus caminhos e se lembre que ele está no comando de todas as coisas. E isto não significa dizer que tudo dará certo, que todas as coisas acontecerão como nós estamos imaginamos ou desejando. Não, queridos, não estamos falando de barganha com Deus. Se você confiar, se você considerar ou reconhecer Deus em todos os seus caminhos, então todas as coisas acontecerão do jeito que imaginamos, da maneira que queremos. Não estamos falando em negócio, em barganha com Deus, estamos falando em confiança. Confie no Senhor e reconheça-o em todos os teus caminhos. Se você assim fizer, pois esta é a nossa responsabilidade, eu disse isso, deixe nas mãos de Deus os detalhes do seu futuro. Isto é um ato de obediência, de responsabilidade, é um ato responsável de obediência ao nosso Deus. Então, estamos falando de confiança, de reconhecimento e
Veja o resultado, veja o que resulta se você colocar em Deus toda a sua confiança, na sua vontade, se você reconhecer os seus caminhos diante do Senhor. Ele endireitará as suas veredas. Endireitar significa aplanar. Deus irá aplanar o seu caminho, Ele irá remover os obstáculos, Ele irá cuidar dos altos e baixos, Ele irá cuidar das barreiras quando você se deparar com elas. Se você fizer a sua parte, entregar a Deus a direção da sua vida, confiar a Ele, que Ele está no controle, Ele promete aplanar o seu caminho. Sabe por quê, queridos? Porque os obstáculos muitas vezes são intransponíveis. As barreiras parecem que são gigantescas, e são mesmos. Muitas vezes esses obstáculos na vida são maiores do que podemos expressar fé, confiança em Deus. Às vezes queremos dar lugar à preocupação, à ansiedade, às preocupações da vida de maneira tão exacerbadas. Então, Deus promete aplanar os nossos caminhos, retirar os obstáculos, cuidar dos altos e baixos, das barreiras, sabe? Retirar estas coisas. Então a nossa parte é somente confiar nele e reconhecê-lo em nossos caminhos, porque ele fará o que nós não conseguimos fazer. Se está difícil retirar os obstáculos, retirar as dificuldades, todas as preocupações da sua vida, creia nesta manhã, confiando na sua vontade, reconhecendo nos seus caminhos, que o nosso Deus aplanará todo o seu caminho, retirará todos os obstáculos dos nossos caminhos. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. Também o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, verso 9. Então, queridos, o impossível se tornará possível diante de Deus. É preciso confiar na sua vontade, reconhecer os seus caminhos, ou os caminhos, Deus em nossos caminhos, e Ele aplanará todos os nossos caminhos. Mas isso, então, como disse, não significará que dará tudo certo, porque precisamos priorizar a confiança em Deus e não uma barganha diante de Deus, uma troca diante do Senhor. Eu confio e descanso, porque Deus cuida das barreiras quando tiramos as nossas mãos. Deus cuida dos obstáculos quando não achamos ou temos a presunção de que estamos no controle das coisas da nossa vida. Então, creia que Deus, o nosso Deus, Ele cuida das barreiras quando tiramos nossas mãos, e o nosso Deus faz isso de maneira surpreendente. Quando não há saída, Ele dá o escape. Quando não parece solução, Ele surpreendentemente traz as soluções. O nosso Deus tem resposta para todos os problemas, para todas as dificuldades, para as barreiras mais intransponíveis da nossa vida. Deus nos dará fôlego para conseguirmos nele transpor todos os obstáculos. Portanto, queridos, é perda de tempo tentar compreender as obras inescrutáveis de Deus, os milagres do Senhor. Você nunca será capaz de explicar a maneira surpreendente, extraordinária e sobrenatural com que Deus age na nossa vida. Então, a maneira de Deus agir é simplesmente esta maneira, surpreendente, extraordinária, a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Ele honra a nossa fé, Ele honra a nossa obediência. A maneira de Deus trabalhar conosco é assim, honrando a nossa fé e a nossa obediência. Portanto, querido, creia. Portanto, confie no Senhor
E quando confiamos nele totalmente, de todo o coração, desfrutaremos de paz e segurança interior. Você terá a certeza de que está andando em sua vontade. Será então cercado pela sua paz. Tenha certeza. Por isso a palavra de Deus nesta manhã nos adverte a prosseguirmos, colocando em Deus a confiança na sua vontade. É o que diz a palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, o nosso grande Deus, endireitará as tuas veredas. Eu concluo esta meditação com esta letra de um hino que aquece a minha alma, que edifica a minha vida nos momentos difíceis como este que estamos vivendo. A letra do hino que diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus, o nosso Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se Deus fizer, então declaro, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus na minha vida, Deus é Deus na sua vida. Portanto, meu querido irmão, coloque no Senhor e na sua vontade a confiança. Reconheça os caminhos dele e ele endireitará e fará veredas certas na sua vida, no seu caminhar. Termino mencionando mais alguns pedidos de oração, não é isso? A Cristolândia, Sheila disse, está precisando de alimentação e já tem um serviço lá, mas é insuficiente, há necessidades, oremos por isso. Irmã Veleda pede pela Edeli e seus filhos, então vamos orar também por este pedido da Sheila e da irmã Veleda. Família enlutada, a irmã Marta perdeu sua sobrinha e seu irmão, vamos mencioná-los diante do nosso Deus. Débora e Nivaldo, a sogra, e pastor Josué perdeu a sua mamãe. Vamos orar por eles, colocá-los diante de Deus nesta hora. Senhor Deus, receba a nossa gratidão nesta manhã, pela bênção, pelo privilégio de adorarmos o nome do Senhor. Mencionamos agora estes queridos, Sheila, lá mencionando sobre a Cristolândia, a irmã Veleda, menciona a Edeli, as famílias que estão lutadas, a irmã Marta, a irmã Débora e Nivaldo, também, ó Deus, pastor Josué. Vamos colocá-los, ó Deus, diante do Senhor nesta hora em oração, sabendo que o Senhor é o Deus da consolação, de toda consolação. Traga a estes queridos, ó Deus, o consolo, a paz diante destas perdas, a fim de que também nesta situação estes meus amados experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oramos, pois, agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. À noite, às 18h30, estaremos de volta para mais um momento de adoração. Convidem, divulguem para que outras pessoas tenham oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Daqui a um tempo, esta live irá ser editada e subirá para o YouTube e estará disponível para todos poderem ouvir novamente ou também enviar para algum parente, algum ente querido, pessoas que estão no exterior, também poderem ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e continuemos ou prossigamos colocando no Senhor a nossa confiança e na sua vontade. Deus abençoe, queridos, um grande abraço.